A partir de agora, programa Papo de Futebol. Tudo sobre os clubes pernambucanos do Brasil e do mundo, de forma descontraída e interativa. Agora, galera apaixonada por futebol. Bem, amigos do nosso Papo de Futebol especial hoje. Então, a você que está chegando agora no nosso canal do YouTube, seja bem-vindo. A você que está na Rádio MR no centro da Vitória e também pela nossa Tabocas FM 95.5. Hoje estamos recebendo o Nê Lima, né? O embaixador do Atlético Paranaense, enfim, tem uma grande história de Esportiva Vitória, então é um prazer em ter você, Nê, e seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, eu que agradeço o convite. E para mim é sempre um prazer voltar à Vitória, né? Eu comecei aqui, então para mim é sempre uma honra estar participando de qualquer programa aqui na cidade. Nê, é como você estava falando aqui em off, para os mais velhos vai lembrar, né? E para os mais novos vão conhecer o Nê, que tem uma história fantástica. Então, Nê, eu queria que você passasse a sua trajetória desde o início aqui do nosso futebol local, o futebol de Vitória Santo Antão, Nê. Pode ser? Pode, claro. Eu, aos 16 anos de idade, né, vim jogar no time amador do Tilinim, que é daqui da cidade, o Ferroviário. Eu, o Bidinha, que me trouxe, o Eupídio, o Beto Coelho também jogou comigo. E comecei aí, a gente começou a disputar a competição aqui em Vitória e no final do campeonato a gente conseguiu ser campeão em cima do time do Fernando, que depois a gente jogou junto. E o Paulo Roberto, que hoje é o prefeito da cidade, teve uma visão, posso dizer assim, lá na frente, né? Ele reuniu uma seleção dessa equipe com as outras equipes e a gente fez 3 jogos. Jogamos contra o Santa, contra o Náutico e contra o Sport. E ele falou que se a gente ganhasse 2 jogos seguidos, ele colocaria a gente no Campeonato Pernambucano. E isso foi feito. A gente venceu os 3 jogos, ninguém esperava aqui no Carneirão. E em seguida o Paulo Roberto reuniu todo aquele grupo, trouxe alguns profissionais, como Milton Lima, Carlinhos, Potiguar e o treinador Mário Simões. Então a gente foi inscrito no Campeonato Pernambucano, demos muito trabalho às equipes daqui grandes e conseguimos fazer uma bela campanha naquele ano. E daí o Nê saiu de Vitória de Santo Antão, da Desportiva, foi para... Qual foi o seu segundo clube? Aí, quando terminou o campeonato pernambucano, eu fui convocado para a pré-olímpica, na época, a seleção pré-olímpica. E, em seguida, veio um empresário chamado João Feijó, de Alagoas, que me comprou do Vitória, me levou para o Corinthians Alagoano, onde eu nem praticamente joguei, só fui assinar o contrato. E o Corinthians Alagoano me emprestou para o Botafogo de Ribeirão Preto, depois de 6 meses. E eu fiquei mais 6 meses no Botafogo de Ribeirão Preto. E depois o São Paulo já me viu jogar, me chamou para jogar na Copinha, que estão disputando agora, né, que acaba dia 25 de janeiro. E dali eu fui para o São Paulo e fiquei 7 anos no São Paulo. Depois do São Paulo fui para o Paraná Clube, depois para o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e joguei 7 anos em Portugal pelo Braga. Campeão brasileiro em 2001. Aí eu queria que você falasse os títulos, né? Eu, graças a Deus, sempre onde passei consegui conquistar alguma coisa. No São Paulo eu consegui o título mundial de 93, que eu fazia parte do grupo. 94 a gente foi campeão da Recopa. 96 a gente foi campeão da Comebol. 3 vezes campeão paulista, 98, 99 e 2000. Depois fui para o Paraná Clube, fui campeão brasileiro da segunda divisão. Fui para o Atlético Paranaense, fui campeão brasileiro da primeira divisão. Fui para o Atlético Mineiro, fui campeão mineiro. E depois fui para Portugal, consegui disputar 5 EFAs e uma Champions League. E o Nê, quando saiu aqui de Vitória, era aquele volante, né? Depois o Nê foi para ser... Mudou a sua posição, foi ser zagueiro. O que levou o Nê a ser zagueiro? Quem foi esse transformador? Quando eu cheguei no São Paulo, o Muricy já era o treinador do Sub-20, né? E do Sub-17. E eu cheguei lá como volante. Eu saí do Botafogo de Ribeirão Preto para ir para São Paulo como volante. Mas chegando lá, eles tinham um volante chamado Mona e o outro era o Jameli, que era um muito bom jogador. E a gente não tinha zagueiro. O zagueiro era o Baresi
e o Bordão, que era lateral esquerdo, que estava sendo improvisado de zagueiro. A Muricy me colocou como zagueiro, e depois que eu fiz um treino como zagueiro, ele falou: eu achei a sua posição. Ah, não foi o Tele Santana que lhe deu essa posição? Não foi o Muricy. Foi o Muricy Ramalho. Aí eu joguei a copinha inteira como zagueiro, do lado do Baresi, a gente foi vice-campeão. Perdemos para o Guarani, que tinha Djalminha, Luizão e outros craques da época. E quando eu subi pro profissional, o Tele Santana me chamou e falou: não, você vai ficar como zagueiro do São Paulo, e depois daí pra frente eu nunca mais virei volante, na verdade. Né? E esse projeto que você vem dando esse apoio, esse suporte, né? Você hoje é o embaixador do Atlético Paranaense, não é isso, né? Isso mesmo, hoje eu sou embaixador do Atlético e observador do Atlético pelo Brasil. A gente tem mais de 230 escolas espalhadas no Brasil. 80% dessas escolas são projetos sociais, que o nosso presidente Petralha sempre pede, e os outros comerciais. Então, o meu trabalho hoje é visitar todas as escolas, tentar dar o suporte a todos os pais, a todas as crianças, para a gente tentar, dentro desses projetos, achar talentos e dar oportunidade dentro do Atlético. Tanto que hoje, o time profissional, a gente já tem 40% desses meninos jogando no profissional que saíram desses projetos que a gente tem no Brasil. E aqui na cidade de Vitória Santo Antão, você está com o Fabinho Vitória. O Fabinho eu já conheço há bastante tempo, né? O Fabinho e o Anderson. Então, quando eu pensei em abrir uma escola aqui, foi a primeira pessoa que eu lembrei, que é um cara do bem, é um cara que jogou futebol, é um cara que sabe dar treino para as crianças, e a gente vai passar todos os métodos que o Atlético tem na sua categoria de base para o Fabinho. Então, em junho agora e julho, se Deus quiser não acontecer mais nada por causa dessa pandemia, a gente vai levar ele para Curitiba, ele vai ficar dentro do CT do Atlético durante 2 semanas, aprendendo o método do Atlético. O Atlético tem o seu método. A gente fala que é o DNA CAP. Então, a gente ensina todos os treinadores dos nossos projetos para voltarem à escola, trabalharem o que a gente trabalha lá, para quando o menino chegar lá, ele já está preparado. Então, esse é o Nê Lima, né? Esse cara que tem uma história fantástica e está aqui conosco no nosso Papo de Futebol, pela nossa Rádio MR e também pela Rádio Tabocas FM. Nê, você que está lá no Sul, como é que você vê o futebol pernambucano? Olha só, eu acompanho, né? A minha família inteira gosta pelo esporte. Eu me tornei atleticano pelo título brasileiro, mas nasci esporte também. Sempre fui rubro-negro, por isso que acho que me identifiquei tanto com o Atlético Paranaense, principalmente depois que eu fui campeão lá. O futebol pernambucano, a gente que mora aqui, a gente sabe que é difícil, né? Por mais que a gente sempre tente chegar em alguma posição, é muito difícil. E a gente vê clubes como o Sport, o Náutico, o Santa Cruz tentando fazer um trabalho de qualidade, mas não é aquele trabalho ainda que consegue sempre permanecer na primeira divisão. Aí, Nê, eu vou te perguntar, o nosso futebol está atrás do futebol do Sul, Sudeste, em termos de gestão, não é? Porque o ano passado foi um ano realmente um ano negativo para o futebol de Pernambuco, não é? Para o Sport, que caiu, para o Náutico, que não conseguiu acesso, o Santa Cruz, que caiu de uma Série C para um AD. Então, eu te pergunto, tipo um projeto desse que a gente acompanha do Atlético Paranaense, a gente não vê nos clubes da capital, né? Então, são esses atos que a gente nota nos clubes de lá, né? E por que não os clubes de Pernambuco fazer uma reciclagem? O que é que tu me diz, né? Olha só, eu acho que o clube que eu trabalho, que é o Atlético Paranaense, sempre deu muita ênfase à categoria de base. É o que não acontece aqui em Pernambuco. Eu fiz teste no Sport, eu fiz teste no Náutico, eu fiz teste no Santa Cruz e não passei em nenhum. Então, eu tive que sair daqui de Recife, vir para Vitória, para os clubes me conhecerem e me levarem embora. Então, eu acho que o Sport, o Náutico e o Santa Cruz deveria dar mais apoio à sua categoria de base, que é o que o meu clube hoje faz. Então, se você der o suporte para a categoria de base e a gente consegue achar jogadores com qualidade, sem dúvida nenhuma, esses times estavam no outro patamar, mas eles não fazem, a gente sabe que não fazem. Tem garotos por aqui no Nordeste que já estão dentro do nosso clube, que eles nem imaginam. Então, eles poderiam estar no Sport, eles poderiam estar no Santa Cruz, eles poderiam estar no Vitória. Infelizmente, isso não acontece. Então, a gente agradece ao Nê Lima, que cedeu aqui seu espaço, né,
tá aqui na sua correria. Então, Nê, a gente realmente agradece a você e eu deixo os microfones aqui para suas palavras finais, né? Eu que sempre agradeço a você, agradeço a todos os Vitória de Santo Antão pelo apoio que sempre me deram, pelo carinho que sempre me deram. E agora com esse projeto que eu inaugurei aqui, espero que a gente consiga também achar mais talentos e a gente poder levar para o Atlético e se transformar em outros NEMs futuramente. Então, esse foi o nosso grande convidado, o Nê Lima. Valeu, um forte abraço. Acabou esse papo de futebol. Até a próxima!